Fala galera, tudo certo? Aqui é o Fabrício e esse é o podcast No Controle. Nesse episódio vocês vão poder ouvir um pouco da conversa que eu tive com o Peterson Rodrigues, fundador e CEO da Gaming Culture. Falamos um pouco sobre como foi criar a marca, o mercado de competições e um pouco sobre o cenário de esportes feminino. Dito isso, fiquem com o vídeo. Vou pedir para tu começar se apresentando, por favor, quem que tu é, o que que tu já fez, o que que tu faz. Muito bem, eu sou Peterson Rodrigues, sou fundador aqui da Gaming Culture, atuo atualmente como CEO da empresa. Trabalho com games já há alguns anos, inicialmente em educação, ligado ao desenvolvimento de jogos. Depois trabalhei num dos principais eventos de games do mundo, como executivo de contas, trazendo marcas para o mercado. E estou na Gaming Culture desde o começo de 2020. Legal. E o que que te levou a trabalhar na Gaming Culture? A Gaming Culture surgiu de um desejo de oferecer soluções interessantes para o mercado ligado aos esportes. A gente hoje identifica o Brasil como um dos principais destinos, um dos principais mercados no que tange a entrada de meninas nos esportes, né? Apesar de Sim, todo o machismo que existe na sociedade, o Brasil é um caldeirão prestes a entrar em ebulição. A gente tem sim. muitas meninas jogando e existe ainda uma carência de empresas grandes apoiando e cuidando desse cenário como ele precisa ser cuidado. Então, a gente enxerga várias oportunidades com possíveis talentos de jogadoras e influenciadoras que não estão sendo trabalhadas pelas marcas. Então, uma das missões que a gente abraçou de cara foi de trazer um pouco de profissionalismo e apoio de marcas grandes para o cenário feminino. Sim, eu vi. O primeiro contato que eu tive com vocês, que eu conheci a Gaming Culture, foi quando as meninas da INTZ em CSGO, que elas se classificaram para o campeonato de Dubai. Aí eu fui ver um pouco Sim, atrás como é que era, como é que funcionava, eu achei muito interessante, assim. Fugir um pouco daquela situação, porque pensando no cenário de CSGO, o cenário ele é considerado misto, né? Meninos e meninas podem jogar. Mas muitas das meninas eu vejo que elas se sentem retraídas, assim, um pouco intimidadas a participar do jogo, porque é um mundo muito pesado, vamos dizer assim. sim. E eu E a achei. gente vai precisar de uma edição breve aí, porque, na verdade, esse campeonato de Dubai não foi a gente que cuidou, né? A gente atua inicialmente Latam, a gente faz coisas com Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, mas esse campeonato de Dubai é uma outra empresa que cuidou, é a Mochi, eles são Uhum. portugueses. E como é que foi essa aceitação pelas meninas, assim? Vocês chegaram, vocês criaram e marcaram, assim, o cenário, um game culture para cenário feminino. Como é que elas aceitaram? Como é que foi essa introdução? Legal. Então, o primeiro projeto que a gente fez foi um torneio de Counter-Strike esse ano ainda, no formato verdadeiramente misto, né? Então, a gente convidou uma série de times masculinos, uma série de times femininos, dividiu as chaves e garantiu que a final fosse necessariamente entre um time masculino e um feminino. Então, foi o primeiro contato que a gente teve e trouxe marcas bem parrudas para o projeto. A gente trouxe Corsair, trouxe JBL, TP-Link, Outback. Então, isso deu uma visibilidade muito legal para ser o nosso primeiro projeto, foi o nosso cartão de visitas, né? Então, o mercado publicitário, o mercado de games de modo geral, já notou a gente. Uma das grandes dificuldades de quem faz torneio aqui no Brasil é conseguir a atenção das marcas, né? Hoje o Sim, mercado ele não é um mercado pulverizado, é um mercado dominado por grandes players. Então, qualquer player menor que seja periférico desses grandes nomes acaba se sentindo um pouco excluído, principalmente no acesso às grandes marcas como investidores e patrocinadores. Eu, por ter uma trajetória de business dos últimos 10 anos, eu não tenho essa dificuldade de entrada. Então, a Gaming Culture, mesmo sendo uma empresa nova, a gente conseguiu trazer uma série de marcas fortes para apoiar nosso primeiro projeto. E aí, isso foi um cartão de visitas para fazer os próximos. As sim. meninas e os jogadores também do time masculino, até a PEN jogou o nosso torneio, Uhum. eles se sentiram muito mais seguros, sabendo que não seria um aventureiro que estaria montando um torneio do nada. E eles seriam pagos, enfim, teria tudo que funcionaria como uma org grande tem que funcionar, né? Sim, Então, ter sim. marcas grandes, eles meio que referendam o que a gente está fazendo. Sim, tu já tinha um networking, assim, de com quem tu já trabalhou, do que tu já fez, e tu só usou isso a teu Exato, favor pra montar a gaming culture, né? exato, exato. E em relação às empresas, assim, o que que tu achou que foi o diferencial que as empresas puderam dar pra gaming culture pra que fosse tão forte assim essa entrada de vocês?
vocês entraram, vocês basicamente, vou botar entre aspas, destruíram o cenário, assim. Em um ano, vocês já são conhecidos por basicamente todo o cenário feminino, porque esse campeonato de Dubai, pelo menos a vaga, esses outros campeonato misto, realmente misto que vocês fizeram, foi realmente um baque, assim, pelo menos pro cenário brasileiro de esportes. Sim, sim. Não, só lembrando, esses Dubai não foi a gente que fez, a gente não é com a gente, é com a empresa portuguesa. Sim. Mas a gente chegou de cara realmente chutando a porta mesmo do cenário feminino e tentando mostrar que a gente quer abraçar as meninas e mostrar que a gente quer tratar elas como profissionais, né? Então, para as marcas, foi interessante porque já existe essa demanda entre os profissionais de marketing de olhar mais para as meninas. Porque você olha, muitas reuniões que a gente vai com profissionais gestores de marketing de empresas multinacionais, a grande parte dos gestores são mulheres. Então, quando você chega com uma ideia de abraçar as meninas e trazer elas para o centro do palco e mostrar que elas podem ser protagonistas e profissionais, tanto quanto os meninos, em qualquer modalidade de esportes, essas gestoras se sentem muito, muito envolvidas com o projeto. E para a gente é muito gratificante poder dar para elas um produto que elas se sentem representadas, sabe? Que elas, tipo, pô, se tivesse isso na minha idade, eu talvez não fosse hoje profissional de marketing, fosse atleta de esportes, sabe? É uma coisa que a gente quer trazer e mostrar que o cenário de esporte é seguro para as meninas e elas podem vir com tranquilidade para se tornarem atletas. Sim, claro. E durante essa pandemia, vamos dizer assim, o que que vocês aprenderam, em relação a ter que ter o diferencial de vocês, assim? Porque eu vejo muita gente, muitas equipes novas, vamos dizer, entrando, muitos projetos novos sendo criados agora nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas têm mais tempo para ficar em casa, em desenvolver os próprios projetos. O que que tu acha que vocês podem fazer ou já fizeram que está sendo o diferencial nesse momento agora? O diferencial basicamente é uma qualidade de entrega realista. A gente, em nenhum momento, para nenhum patrocinador, para nenhum player que jogou com a gente prometeu mais do que a gente poderia cumprir. Diversas vezes a gente entregou mais do que tinha prometido, mas nenhuma das vezes a gente entregou menos. Então, isso passa uma credibilidade que consolida a gente para fazer projetos maiores e ter o retorno das marcas, né, principalmente. Acho que uma das Sim, provas de sucesso com relação ao gaming culture e nossos campeonatos é que uma série de marcas, quase todas, eles voltam para os nossos projetos futuros. Talvez eles pulem um projeto, mas no outro eles estão com a gente de novo. Porque eles entendem que nosso produto entrega qualidade, sabe? Entrega o que está sendo combinado. sim. Então, a gente hoje tem parceiros aí que fizeram com a gente quase todos os campeonatos no ano. E a gente passou por vários jogos. A gente passou por Hearthstone, Fortnite, Counter-Strike, Valorant agora. Final do ano tem jogo mobile, tem FIFA. Tudo Sim, isso num período de menos de um ano. claro. E, essa situação agora em que eu vejo vocês entrando nesses cenários mais novos, vamos dizer, de Valorant, pelo que agora tu acabou de falar, vocês pretendem entrar no cenário mobile, vamos dizer, do League of Legends. Hã, qual que seria um ponto de partida para vocês em relação a publisher? Vamos botar, por exemplo, o que que vocês acham que a Riot pode fazer para ajudar vocês a entrarem no cenário e expandir para o cenário feminino? Vamos vamos dizer assim, que Legal. vocês estão mais focados nisso, né? Legal, legal. Então, na verdade, a gente teve essa conversa recentemente, porque a Gaming Culture é uma empresa muito, muito autossuficiente, né? Principalmente pelos aportes que a gente já tem e pelos investidores, patrocinadores que a gente tem nos nossos projetos. Então, a gente tem hoje marcas como o Banco do Brasil, Claro, enfim, Microcamp, que colocam uma quantidade considerável de dinheiro nos nossos projetos. E isso deixa a gente numa posição muito confortável, por assim dizer, para tocar projetos sem o apoio financeiro das publishers, por exemplo. Basicamente, o que a gente precisa hoje das publishers é das licenças para a utilização do jogo. Então, a gente fez Hearthstone com a Blizzard. A Blizzard divulgou a gente na Battle.net deles. Tipo, isso foi um extra que impulsionou a audiência do campeonato, mas foi mais uma entrega deles do que alguma coisa que fosse indispensável para a gente fazer o campeonato, sabe? A gente conseguiu mostrar que a gente faz um bom produto, a gente entrega relatórios de performance do projeto ao final. Tudo isso passa muita credibilidade para o que a gente está fazendo. Então as publishers se sentem seguras de trabalhar com um parceiro que não é um aventureiro, né? Sim. E o que que vocês podem dizer, pelo menos, para quem está tentando entrar nessa parte de gerenciar um novo campeonato, por exemplo? Porque, pelo que tu disse, vocês entregam o que é contratado. Mas eu Sim. vejo muita gente tentando entrar muito nova, assim, e só criando e, tipo, fazendo meio nas coxas, vamos dizer por assim. O que que tu tem para dar, tipo, de uma dica? Porque
além do networking que tu já tem uma base. Então, quem tá começando, o que que eles podem fazer de diferente até pra até competir com vocês, porque eu vejo uma competição sendo algo muito positivo, porque faz até vocês Uhum. próprios crescerem. Sim. É. A gente não se incomoda com competidores de mercado, porque isso é um sinal que o cenário está mais maduro, que o ecossistema está mais maduro, né? Então, a gente, quando olha para players que são muito maiores que a gente, são os grandes players do mercado e já consolidados, a gente não olha com intimidação para eles ou preocupado, tipo, nunca vou chegar nesse nível, nem de longe. A gente sabe nosso potencial, sabe das qualidades das nossas entregas, e assim como a gente olha para a galera que está começando e que olha para a gente como fala, nossa, uma empresa tipo veio do nada e está fazendo um monte de coisa nesse último ano, a gente não se incomoda com essa concorrência de mercado porque mostra que ele está saudável, desde que os players entreguem o que está sendo combinado e ajam de maneira justa com os jogadores e com os patrocinadores. Para quem está começando, basicamente, eu recomendaria, cara, experiência de campeonato, seja como torneios comunitários, seja como trabalhando em alguma org que já faça campeonatos e desenvolver um relacionamento comercial com as marcas. Acho que ter um player dentro do seu time que consiga dialogar com as marcas de maneira justa e transparente vai te ajudar a trazer retornos. Acho que hoje o principal obstáculo para quem faz os projetos de torneios amadores ou de coisas do tipo é conseguir apoio das marcas, né? E a gente Sim. foi bem sucedido nessa base porque tem gente no meu time, além de mim, que consegue dialogar bem com as marcas e trazer o dinheiro do mercado de mídia. Então, dá pra resumir basicamente então em se tu quer começar, tu tem que ter experiência, então começar de baixo e Sim, desenvolver o próprio networking, né? exato. Porque não adianta tu tentar começar sozinho, porque as coisas não acontecem do nada. Não acontecem, não acontece. A gente tem uma trajetória aí de muitos anos, de vários players do meu time. Tipo, tem eu que estou no mercado de business já de B2B há mais de 10 anos. Tem um ex-jogador de LoL que começou com o cenário, fez a primeira transmissão na televisão. Enfim, o cara já tem um background grande no cenário. O nosso gerente de operações, ele é de confederação esportiva tradicional, trabalhou com COB, trabalhou enfim, com o Comitê Olímpico aqui do Brasil, no caso, né? E trabalhou com confederações mundo afora. Então, é um cara que entende muito de formatação de campeonato, entende muito de regras desportivas. Isso pesou muito na hora que a gente montou os nossos guides de regras para campeonatos, pesa muito no relacionamento com os players, porque a gente quer trazer profissionalismo no mercado, né? E para Sim, isso a gente precisa que o mercado se encare como tal, alguém que precisa melhorar. claro, claro. E fugindo um pouco agora dessa parte de business, assim, vamos pensar em relacionamento com a comunidade. O que que Uhum. vocês pensam de diferente em relação às outras marcas em estar sempre próximo de quem tá assistindo? Fugir um pouco da parte tipo, ah, vamos só colocar narradores e nós vamos ficar parte no business, trazer patrocinadores, trazer novos campeonatos. O que que vocês fazem de diferente para sempre ficar perto do público? Então, uma coisa que a gente faz que é muito legal, a gente tem uma pessoa aqui no time que é focado em experiência de usuário, né? Então, ele é um cara que ele é responsável pela qualidade dos nossos produtos. Ele é um jogador, assim, hardcore, e é um cara que pensa como o nosso público pensa. Então, a gente sempre se posiciona numa visão de que eu sou o principal público do produto que eu estou desenvolvendo. Então, qualquer campeonato que a gente desenvolve, desde a concepção dele até a entrega, a gente pensa muito em eu gosto desse jogo, eu quero assistir esse campeonato, os intervalos são legais, os narradores vão trazer alguma coisa de diferente para o conteúdo do torneio, eles vão saber vender as marcas de maneira correta. Então, tudo isso a gente leva em consideração para ficar próximo da comunidade, porque a comunidade, eles são as pessoas que as marcas querem atingir. Se o campeonato não dialogar com a comunidade não achar que aquilo é interessante para eles, as marcas estão jogando dinheiro fora. É meio que apostar dinheiro em rerun de Twitch, sabe? Ninguém tá vendo. Sim. É muito importante, eu vejo as empresas terem, principalmente nessa parte em que eu, pelo menos, eu vou falar de mim que eu sou um estudante de engenharia, a gente estuda, por exemplo, sistemas de qualidade. Então, a Sim, gente só vende aquilo que a gente sabe que é positivo e que a gente vai usar. Então, nessas próprias empresas, assim, vamos dizer, do mercado digital, que vocês não estão vendendo algo físico, vocês estão vendendo uma experiência. sim. É muito importante ter um sistema de qualidade para saber se eu vou comprar, o meu cliente provavelmente vai comprar. Mas se eu não estiver gostando do meu produto, o meu cliente provavelmente não vai gostar do meu produto. Exatamente, exatamente. É um cuidado que parece clichê falar, mas você levar isso ao pé da letra e entregar isso é bastante complexo. Você precisa
de um time que saiba entregar as mudanças num projeto que elas, de acordo com o que elas precisam ser feitas para soar mais atraente para a comunidade, sabe? Que a comunidade que é o nosso foco. Sim. E até não necessariamente se focar em fazer algo diferente, né? Mas fazer pelo menos o que já é feito melhor e bem feito. Esse nosso analista de qualidade, ele tem um mote dele, que ele fala para todo mundo disso, né? Que, tipo, eu não quero inventar o mar. Eu quero surfar bem. E é mais ou menos isso, sabe? A gente não precisa inventar a roda. A gente precisa fazer com que o carro rode bem. É isso. Sim, muito poucas vezes as pessoas pensam nisso. Mas pensando também ainda nesse cenário assim de trabalho, como que uma pessoa ela pode fazer para trabalhar com a gaming culture? O que que ela precisa saber? Se ela precisa ter algum conhecimento prévio em relação à faculdade, essas coisas? A gente vai abrir um programa de estágio pro ano que vem. São duas áreas que a gente quer performar melhor, né? Que a gente quer trazer Uhum. mais gente. A gente hoje tem um time já que é grande para uma startup. A gente está aí com 10 pessoas e é bastante coisa. Então, a nossa folha de pagamento já é muito alta, por exemplo. Então, a gente vai abrir um programa de estágio pro ano que vem, focando em desenvolvimento de relações comerciais e em gestão de campeonatos. Para as duas áreas, a gente quer trazer meninas. Sim, E a gente quer que meninas tenham isso mais mais natural para elas, né? A gente quer meninas que consigam entregar melhor campeonatos, consigam gerir melhor esses projetos, consigam trabalhar com as marcas. Então a gente está buscando pessoas que gostem de esportes e que tenham uma cabeça mais multidisciplinar. Então que tenham outras experiências, que tenham uma vivência, mesmo que seja jovem, mas uma vivência multidisciplinar, que goste de sim. várias coisas, que não seja uma pessoa muito centrada numa bolha específica, sabe? Eu não quero um gamer hardcore que só sabe fazer aquilo, só respira jogo. Não. A gente é uma empresa que mexe com jogos, mas o nosso público é a comunidade, né? Então a gente não pode pensar só no jogo e não no cara que está assistindo. Ele é o nosso foco. Claro. E tu comentou no início dessa tua frase que vocês são recém uma startup, né? Como é que Sim. tá sendo essa transição de uma startup para um negócio realmente fixo? Porque, pelo que tu comentou, em um ano vocês cresceram exponencialmente, né? Então, a gente é, encara isso com naturalidade, mas ainda assim com muita expectativa. Porque a gente está passando por um momento no Brasil, um momento muito tenso, enfim, de economia, as coisas não estão bem. E a gente está no mercado que é um mercado que não para, né? As pessoas estão em casa e estão assistindo mais jogos, estão assistindo mais Twitch, estão assistindo mais Nimo, estão assistindo mais YouTube, muito TikTok. Então, é um mercado que não para de crescer. E hoje o mercado de games já é muito grande. A gaming culture, ela tenta se posicionar de uma maneira de colaboradora para o crescimento do mercado. Então, a gente hoje ainda opera no formato startup, né? A empresa não gira grandes lucros ainda, porque nossos custos de operação com talents, com, enfim, time e softwares que a gente utiliza para gerir campeonatos, todos são muito altos, mas a gente pretende virar essa chave aí para o ano que vem e se posicionar de uma maneira mais consolidada até, né? Não como os big players no mercado, mas a gente tem um caminho legal para trilhar. Sim. E nessa situação que tu tá comentando sobre o futuro, como é que tu vê a gaming culture se desenvolvendo? Se tu pode falar pelo menos, como é que vocês vão se desenvolver, se enraizar dentro do cenário? Se vocês vão se manter só para cenário feminino, só com campeonatos, não digo campeonatos menores, mas menos campeonatos e mais qualidade, maior grandeza. A gente hoje trabalha com. O nosso principal label é o Girl Power, né? Uhum. Os nossos principais labels são Girl Power e Convergence, que envolvem cenário feminino. Mas a gente já fez coisas com cenário masculino e misto, e a gente pretende fazer mais coisas com esse cenário também. A gente não se centra somente. A Gaming Culture não é uma empresa que faz campeonatos femininos. A gente faz outros projetos, obviamente, mas o nosso principal pilar hoje é trazer as meninas para jogar. Então, se a gente fazer um campeonato, por exemplo, de FIFA, a gente quer achar meninas que joguem FIFA, a gente quer que elas participem do nosso torneio, entendeu? Mesmo que o Sim, torneio seja misto, a gente vai fazer o possível para que essas meninas estejam com a gente e participem e se vejam como profissionais. Mas a gente, pro ano que vem, pretende fazer torneios maiores. Nossos torneios, todos desse ano, foram torneios de tiro curto. Foram torneios com durações de no máximo 5 dias. Pro ano que vem, a gente quer fazer experiências maiores, com durações de até 3 meses. fazer tipo ligas, vamos dizer assim. Exato, exato.
A gente está conversando com alguns publishers, a gente tem também um qualificatório para um Mundial agora para operar no ano que vem, que vai ser toda a América Latina, a gente vai gerenciar toda a operação. E a gente, Legal. além disso, a gente gerencia também a parte de marketing e de relacionamento comercial de alguns times de esportes, né? Então a gente começou essa operação com Fly Sports, ainda são muito próximos da gente. A gente já Uhum. presta consultoria para eles. A gente trabalha com a Imperial hoje, que é a campeã brasileira do CBCS. E a gente faz toda a parte comercial da Imperial. E Então, a gente pretende fortificar e intensificar isso para o ano que vem, né? A gente tem algumas conversas com alguns players já, como INTZ, como, enfim, uma série de players que a gente tem conversado para ampliar nossas operações comerciais de parceria para o ano que vem. Mas a gente tem mais projetos para colocar na rua ainda. A gente quer que nossa Twitch tenha programa todos os dias além do campeonato. que legal. Eu vejo também a Twitch, vocês estão. Eu não lembro qual que é o nome agora do programa que vocês têm com a Letícia Mota, que vocês falam sobre Isso, cenário de esportes no geral, vamos dizer. Eu acho muito legal que vocês estão trazendo uma pessoa e conversando sobre vários cenários, assim, não estão se fixando em exato, alguma coisa só. E é muito exato. legal que seja uma mulher também, né? Porque eu vejo, pelo menos eu vejo muito poucas mulheres dando a cara a tapa pra fazer as coisas. E a Letícia, ela é um expoente. Ela entrou lá no League of Legends como analista lá no, nas Sim. segundas-feiras e tá se desenvolvendo muito bem. A Letícia, a gente brinca aqui internamente, até falei isso, a gente estava falando isso ontem à noite, conversando por WhatsApp, que aqui na Gaming Coach, a Letícia é um dos nossos principais assets, né? Ela é uma joia que a gente quer ajudar a lapidar. E ela é uma menina incrível, que não se esconde, não tem medo de colocar cara, não tem medo de defender as ideias dela, Sim. que é justamente o que a gente faz. A gente estava brincando ontem falando, se a Letícia não ficar super famosa e não for uma das melhores casters do Brasil no ano que vem, a gente falhou. É, Porque é isso, eu ia te dizer. ela tem muito É, potencial. eu acho que ela foi o expoente desse ano, dizendo de todos os cenários, de todas as pessoas que eu, pelo menos, eu escuto e escuto falar sobre, ela é a que mais se desenvolveu e a que melhor tá se saindo. Isso é muito Exato. importante. Ela virou uma porta-voz mesmo no cenário feminino, e isso não é pouca coisa, porque é um cenário que o que ela passa de rage, de machismo, cara, ela tem uma mentalidade muito forte, muito forte. E ela se mantém plena, né? Isso é muito importante. Exato, Se ela tiver exato. também interessada, se tiver ouvindo o podcast e quiser participar, tá convidada, né? Maneiro, muito bom. Mas eu quero agora fugir um pouquinho agora do business e falar sobre tu, Peterson. O Uhum. que que tu, como tu acha que tu se desenvolveu nesse período de um ano que tu tá dentro da Game Culture? O que que isso serviu pra ti como lição? Eu já tive algumas experiências como gestor de empresa, como gestor de equipes, como coordenador, como gerente, enfim. Já tive uma empresa que faliu quando eu era bem novo, então eu montei com um amigo quando eu era bem novo uma empresa de software. A gente tinha uns contratos com hospitais e não deu Uhum. certo porque o Estado não pagou a gente faliu. É, Bah, que droga. e, faz parte. E assim, isso cria experiência, né? Isso criou experiência para me tornar um gestor melhor hoje. Uhum. E nesse ano eu desenvolvi principalmente competências ligadas à operação de esportes de modo geral, né? Porque eu sempre fui muito centrado no business da coisa. E hoje, como CEO da Gaming Culture, eu preciso entender os esportes de uma maneira muito mais macro. Então, por mais que eu entenda do relacionamento com os times, com as entregas publicitárias que precisam ser feitas, com o que o campeonato precisa ter para ser bem sucedido, hoje eu entendo mais da parte técnica de operação para até exigir melhor do meu time como eles podem aprimorar essa operação. Então, eu aprendi melhor como utilizar OBS, como fazer melhor uso das ferramentas do Discord, como fazer melhor uso do canal da Twitch. Então, tudo isso eu tô aprendendo a parte técnica, né? Acho que o que Uhum. eu mais aprendi esse ano foi a parte técnica, porque de gestão de pessoas foi a vida inteira aprendendo, né? Foi um desenvolvimento muito longo. Sim, tu trouxe o conhecimento de fora da área do esporte eletrônico e colocou dentro, Sim, né? Tu aplicou exato, e se desenvolveu aqui dentro. Isso é muito exato. legal. E o que que tu acha, por exemplo, sobre as pessoas que elas tentam entrar nesse cenário, vamos dizer, no backdoor, assim, no background, tentar participar vamos dizer, das empresas, mas elas estão só dizendo, ai, eu quero, eu quero, eu quero, mas elas não têm o diferencial. O que que tu tem pra dizer pra essas pessoas? Cara, é, eu acho que o mercado do futuro, ele passa muito por conhecimento de soft skills, né? Então é você entender muito como o outro pensa, ser empático, entender como se posicionar, como falar. Tudo isso vai ser um diferencial muito grande no futuro. E quanto mais cedo você desenvolver isso, melhor você vai ser avaliado por essas empresas. Porque competência técnica é o básico que qualquer funcionário tem que ter. Então, as competências técnicas para trabalhar numa Riot, numa Blizzard, em qualquer outra,
são as competências básicas que você precisa ter. E assim, eu tive muita ilusão, durante muitos anos, eu tinha um sonho de trabalhar na Pokémon Company. E aqui até Uhum. um momento curioso. Eu tive esse sonho. Porque eu sou muito fã de Pokémon, tem tatuagem de Pokémon, enfim. E eu recebi proposta para fazer um processo seletivo da Pokémon Company no final de 2015, começo de 2016. E eu fui muito mal. E não entrei. Aí fiquei super frustrado, né? Mas aí depois veio outras oportunidades, enfim, minha vida foi seguindo e eu toquei esse barco. Mas até então eu tinha pouco contato, eu tinha muito contato com marcas de marcas normais, né? Não no segmento gamer, e pouco contato com as publishers. Quando eu passei a ter mais contato com as publishers e lidar mais com as pessoas que trabalham nas publishers, e lidar mais com a galera de Bandai, Blizzard, Riot, Pokémon Company, eu conheci o diretor que me rejeitou, inclusive, num evento aqui no Brasil. Uhum. Ele teve no Brasil, eu apertei a mão dele e falei, caraca, eu fiz o processo com você, cara. A gente tava numa reunião sobre negócios juntos. Falei, nossa, como o Legal. mundo dá voltas, caramba, legal. Enfim, e você começa a ver que são pessoas normais. Ninguém que trabalha numa Bandai, numa Blizzard, em qualquer lugar, é uma pessoa excepcional. Obviamente existem, mas não é pré-requisito se você trabalhar numa empresa dessa e ser excepcional, sabe? Não é nenhum pré-requisito. É uma empresa como qualquer outra que vai tratar você como um funcionário. Acho Sim. que é colocar o foco e se aplicar para as vagas. Acho que não tem outro caminho a não ser tentar. Aquela brincadeira, né? Nossa, eu sonho tanto em ganhar na Mega Sena. Pô, que legal, você joga? Pô, não jogo. Ah, então acho que você Tem não vai que, ganhar, né? tem que botar a cara a tapa, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, né? E Exato. o mais importante, pelo menos que eu vejo, é ter o teu diferencial, né? Como tu disse das soft skills, tu não pode ser igual à média, tu tem que ser diferente, tu tem que ter alguma coisa diferente que vai te fazer ser contratado. Exato, 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 E exato. tu. Cara, eu tô escrevendo um artigo, inclusive, sobre isso. Uma das minhas funcionárias aqui da empresa, ela é minha amiga há 20 anos, né? Uhum. E a gente cresceu junto e cresceu jogando RPG junto. Eu tava fazendo um levantamento com ela cuida do meu comercial aqui na Gaming Culture junto comigo. Sim, E eu tava fazendo um levantamento com ela sobre como eu desenvolvi competências de gestão e de relação interpessoal. Foi jogando RPG. Foi como narrador de RPG. Eu narrei RPG a vida inteira, eu narro até hoje. E uhum. isso me tornou um bom ouvinte e, principalmente, desenvolver meu pensamento de improviso. Então, é muito difícil Sim. ser pego numa situação onde eu não consigo pensar alguma coisa para sair dela. É muito difícil. Porque são mais de 20 anos jogando RPG e pensando masmorras e monstros e inimigos. Sim, pensando em coisas diferentes para os outros fazerem e tu também Exato. desenvolveu, como dizer, a oratória, né? Porque tu precisava sempre estar falando, sempre estar dizendo o que tá acontecendo e Sim. fantasiar sobre, né? Acho que isso é muito importante. Então, não necessariamente tu precisa estar inserido, tipo, pode ter 16 anos, jogar RPG, por exemplo, e ter uma habilidade maravilhosa em criar coisas. Então, Exato. essa pode ser a tua soft skill, né? Exato, 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 E exato. pensando nessa situação, o que que uma pessoa tem que ter pra trabalhar pra gaming culture? Agora que você, como tu disse que vocês vão abrir o processo seletivo ano que vem. Para os estágios, né? Cara, a gente quer Isso. gente, como eu falei, né? Gente multidisciplinar, gente que tenha várias experiências, que goste de aprender é, e que tenha paixão pelo cenário que ela tá entrando, sabe? A Gaming Culture, a gente não é uma empresa grande, então a gente não tem como ter funcionários que não entreguem 100%. Sim. Então, você tem que ser apaixonado por aquilo para que a gente te ensine a ser o melhor. Porque qualquer competência técnica é aprimorável, sabe? Você consegue desenvolver e aprimorar qualquer competência técnica. Paixão não se ensina. Sim. Pra, como eu posso dizer, o conhecimento técnico tu desenvolve no dia a dia, mas a paixão tem que vir sempre, tem que vir desde sempre, né? Exato, É exato. complicado isso. E a gente hoje já tem um quadro de seniors aqui na empresa que vão lidar com todas as complexidades das operações para os próximos anos, para 2021 principalmente. Então são Sim. pessoas que são já muito sênior e conseguem lidar com isso. Agora, a gente quer partir para um processo de formação. A gente quer pegar uma galera mais nova e desenvolver debaixo das asas da Gaming Culture para que eles virem os profissionais que o mercado precisa e que a gente quer na nossa empresa. E se amanhã um deles virar e falar, poxa, Peterson, recebi uma proposta da Riot, da Bandai, da Pokémon Compra, eu tô indo embora, para mim vai ser satisfatório saber que eu ajudei a formar aquele profissional. Sim. Tu vai, pelo menos no currículo dele, ele vai estar. Ele passou pela Game Culture e foi pra Riot. Ele se desenvolveu na tua empresa. Isso é Exato, muito exato. importante. Uma coisa que eu vejo também muito, muito legal que as empresas estão começando a implementar agora, que é a sistemática de líderes desenvolvendo líderes.
Porque eu, pelo menos, vejo, vamos dizer, no cenário não endêmico de esporte eletrônico, isso já vem sendo um pouquinho mais atual. Mas no esporte eletrônico eu não vejo isso. Eu só vejo as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas. E pouca gente Exato, nova entrando. Eu acho isso exato. muito, muito complicado para quem quer se desenvolver, quem quer entrar. E acaba gerando pouca rotatividade, né? Pouca gente nova e pouco interesse vindo de outras pessoas. Sim, exato, exato. E nessa situação que tu tá falando sobre os projetos que vocês têm, que tu já comentou que vocês querem criar, vamos dizer, parecido com uma liga, ano que vem vocês vão criar essas vagas de estágio. Como é que tá sendo o prospecto em comparação ao que foi antigamente o esporte eletrônico e ao que vai ser a partir dessa entrada da Game Culture que foi esse ano? Cara, assim, a gente não vai, como eu falei, né, não vai inventar o mar, a gente quer surfar bem Uhum. e entregar produtos de qualidade. Eu acho que para as marcas que querem entrar nos esportes e que acham o esportes caro hoje, elas precisam olhar os mercados mais maduros, como Europa e Ásia, porque investir em esportes hoje ainda é barato. E você se Sim, consolidar nesse mercado para um público que é jovem, consome e que está ligado em todos os trends, é indispensável para a sobrevivência da marca, né? A gente tem sim, exemplos aí, Kodak, que, enfim, tinha a tecnologia toda sim, para fazer todas as mudanças e perdeu para fotografia digital. sim, É, claro. ou a própria, acho que foi a Blockbuster, que tinha a tecnologia igual a da Netflix e não colocou para frente, e foi É, engolida pela Netflix. Então, hoje os esportes são o presente, mas eles têm muito chão para percorrer ainda. Então, a gente, como empresa, quer trazer essas marcas para essa realidade, para mostrar que os esportes estão num momento de maturação e são um nicho que deve ser explorado por qualquer marca. Qualquer marca que invista em mídia tradicional ou esportes tradicionais precisa olhar para os esportes com mais carinho, porque esse público já consome e vai crescer consumindo. claro. Dá pra deixar também uma mensagem para as marcas, né? Se estão achando caro agora, não espera crescer então, né? Porque Exato. ao que tudo indica, tá tudo sendo exponencial. Em 10 anos, vamos botar assim, que foi quando o mercado de esporte eletrônico começou a se desenvolver, começou a ser criado realmente, né? Aham. Os números agora que a gente tá tendo são estratosféricos. Sim, exato. Muito obrigado pelo teu tempo, por poder compartilhar a história que tu teve, a história da Game Culture, como se desenvolveu o projeto. Eu queria saber onde as pessoas podem te encontrar, cara, para tentar tirar dúvidas contigo ou falar contigo sobre projetos e caso tu queira também conhecer novos projetos, onde as pessoas podem se comunicar contigo. Legal, a gente pode falar sobre no site da Gaming Culture, gamingculture.biz. E a gente pode se falar pelo Twitter da Gaming Culture também, né? A gente tem um Twitter lá que é o Gaming Culture BR. A gente anuncia grande parte dos nossos campeonatos por lá, enfim, anuncia todos os projetos por lá. E a gente tem também nosso Instagram, Gaming Culture BR. Claro, claro. Bom, muito obrigado pelo teu tempo, Peterson. Sim, ó. Esse bate-papo acho que foi um dos melhores que eu tive, pelo menos. Ah, cara, Porque agradeço. eu consegui ver pelo menos uma parte que eu não via das situações de desenvolvimento de campeonato e de mídia, vamos dizer assim. Isso foi muito importante, pelo menos pra mim como pessoa. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também, né? É isso, gente. Fico feliz. Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado pelo papo, Fabrício. E a gente A gente continua aí na luta. Isso aí, então tá, até mais. Muito obrigado. Prazer.